Dando continuidade aos termos de colaboração de Mônica Regina Cunha Moura, trataremos agora do anexo 10, cujo tema trata da campanha Venezuela 2012. Lembrando que a colaboradora já foi devidamente cientificada dos seus direitos e dos seus deveres no âmbito da colaboração premiada, de acordo com a legislação pertinente. Pode... Então, doutora, em 2011, um ano antes da campanha de reeleição do presidente Chaves, o presidente Lula mandou chamar o João e disse que para o João que o presidente Chaves tinha pedido uma intermediação para o João fazer a campanha dele de reeleição na Venezuela. Seria em 2012, praticamente a mesma época da campanha de São Paulo, que a gente faria também a campanha de Haddad neste ano 2012, né? Fizemos, né? Então, Lula convidou João Santana para fazer a campanha de Hugo Chaves. Hugo Chaves, eles eram muito amigos e o Hugo, segundo o Lula, o Hugo Chaves pediu essa intermediação. Então, aí o João foi sozinho a primeira vez, eu não fui da primeira vez, para uma reunião lá em Caracas, isso ainda em 2011, com o Zé Dirceu, que era a pessoa que fazia o contato com o pessoal da Venezuela. Nessa época estava no Brasil também o embaixador, na época ele era embaixador? Ele era embaixador. O embaixador Maximiliano Arvelar, está aqui o nome dele, Max, que a gente chamava de Max, que era embaixador da Venezuela no Brasil. Era muito amigo do Zé Dirceu também, muito próximo. E viajaram, a primeira vez foi João Santana, Zé Dirceu, o Max, que estava no Brasil, e também o Franklin Martins, que foi também convidado para integrar a campanha, né? Nessa primeira viagem, inclusive, tem um dado interessante, que o João depois chegou em casa comentando que eles foram de jatinho para a Venezuela, um jatinho da Andrade Gutierrez. Foi disponibilizado para que eles fossem de São Paulo a Caracas para tratar desse tema, para ver se... Quem conseguiu esse... Ele falou quem? Zé Dirceu. Conseguiu. Então, o João fez a primeira reunião que não estava o Chaves. O Chaves nessa época já estava doente, mas se escondia muito a doença dele. Por causa da eleição, justamente, não fragilizá-lo por causa da eleição. Então, assim, tiveram uma reunião com o Maduro, que na época era Nicolás Maduro, que na época era o chanceler da Venezuela, e com mais 2 ou 3 pessoas do núcleo duro. Essa reunião lá na Venezuela? Lá na Venezuela, reunião você estava? Não, a primeira vez eu não fui. O João foi só. E a reunião foi no Palácio de Miraflores, só que o Chaves não estava. E estava o Maduro, que o João me contou, estava o Maduro, ele, o Franklin Martins, o Max, o embaixador, o Zé Dirceu e mais umas 2 pessoas de lá da Venezuela que são muito próximas. É o embaixador da Venezuela aqui do Brasil. Isso, aqui no Brasil. Ele era na época, hoje ele não é mais, eu acho. Ele continua no governo lá, mas ele tem outro cargo, não sei qual. Então fizeram uma reunião, que era uma reunião política, para ver qual a disponibilidade. O Lula estava? Não, o Lula nunca foi, não foi nenhuma vez. Sim. O Lula fez o primeiro contato só com o João e depois sempre perguntava como é que está a campanha, no decorrer da campanha que nós acabamos realmente fazendo. Voltou para o Brasil e aí o João falou, olha, eu aceitei fazer a campanha na Venezuela. Eu quase que tive um ataque cardíaco também, porque era muita coisa já naquele ano, o famoso ano que a gente fez 4 campanhas, 5, eu sempre tiro para trás. Quais foram as campanhas? A gente fez no início do ano Dominicana, que acabou em maio a eleição, mas 2012 também. Na sequência, nós emendamos com Haddad, Angola e Venezuela. Tudo ao mesmo tempo. A eleição em Angola foi em agosto, 31 de agosto. A eleição na Venezuela era 6 de outubro. E a eleição aqui, se não me engano, esse ano foi 3 de outubro, primeiro turno. Então era tudo bom. E Patrus que a gente pegou depois naquela história que eu contei no último anexo. Certo. Que foi uma campanha muito curta, de 2 meses, mais uma, né? Então... O João voltou me dizendo, olha, aceitei fazer a campanha, vamos fazer um orçamento, vamos ver como é que é. Eu conversei muito lá, me disseram o que é que eles querem. Lá não tem horário gratuito, portanto não tem essa coisa da produção diária, que tem que todo dia botar no ar um programa, aquela gincana que é no Brasil. Lá é comercial normal, pago, como qualquer comercial de televisão. As campanhas lá funcionam assim. Vamos fazer um orçamento. E aí comecei a fazer o orçamento.
Campanha dificílima, né? Primeiro, pô, a situação na Venezuela na época já era bastante caótica, já tinha gente da oposição que eles prendiam à torta direito, assim, eles que eu digo é o governo, Chávez, né? Já tinha uma situação bem confusa politicamente na Venezuela e todo mundo apostava que o Hugo Chávez não conseguia se reeleger. Essa já era, acho que a terceira reeleição do Chávez. Ele estava tentando, né? A primeira foi uma mamata, a segunda já foi assim, essa terceira era apostas corriam de que ele não conseguiria. Aí nós começamos a fazer o orçamento e foi uma coisa bem cara, né? Então tinha que levar gente lá na Venezuela, a mão de obra de lá é muito ruim, como o governo abarca tudo, eles empregam todo mundo, então todo mundo é muito encostado, não tem uma mão de obra especializada em cinema, em televisão, então a gente levou muita gente, enfim, voltei na segunda ida, ainda foi em 2011, finalzinho do ano, eu fui junto. Desta vez fomos de avião comercial, se não me engano. E foi a secretária do Liceu, na época, que providenciou as passagens. Ela mandou comprar passagem, ela que cuidava de tudo. Ela mandou como essas passagens? Ela comprou e mandou por e-mail pra gente as passagens. A Maria Coelhinho, o nome dela. Eu tenho os telefones dela, eu tenho tudo. Como é secretária, ela providenciou passagem pra onde? Para Caracas, já na segunda vez. Tá? É a segunda Mas vez. vocês já tinham sido contratados? Não, a gente tinha sido, o João tinha ido e tinha aceitado a proposta. Aí voltou dizendo, ó, aceitei, vamos fazer o orçamento agora para ver se fechamos. Sei. Aí na segunda vez eu já fui, mas daí já não fomos de jatinho. Tá. Já fomos de avião comum, mas dessa vez pago ainda pelo, não sei por quem, mas o Zé de Silva que providenciou as passagens. Então, para definir os custos da campanha. Os custos da campanha, para apresentar o orçamento e ver se fechava ou não, né, porque não sabíamos. E o Franklin Martins foi de novo, porque o Franklin Martins iria fazer, como realmente fez. O Zé Dirceu foi também nessas? O Zé de Silva também. O Zé de Silva foi umas 3 ou 4 vezes com a gente. E as próximas que eu vou contar foi de jatinho de novo. Eu viajei uma vez no jatinho da Andrade também, uma única. O João viajou umas 2 ou 3. Voltamos, fizemos uma reunião em Caracas, onde estavam as mesmas pessoas. Maduro, Max, eu, Zé Dirceu, João, Franklin Martins e esses 2 senhores que eram ministros do Chávez, não lembro o nome deles, mas tenho todos anotados, que eram ministros do governo Chávez, os homens mais de confiança do Chávez. E foi onde a gente apresentou a primeira proposta de trabalho, por etapas, o que a gente propunha fazer para aquela campanha, e uma proposta financeira. A nossa, e Franklin apresentou a dele. Franklin ia fazer só a internet, a parte de internet. Ele ia montar uma equipe para fazer a internet da campanha. Você sabe dizer se a secretária do Liceu também providenciou a passagem do Franklin? Eu acho que sim, tenho quase certeza que sim. Tá. Não absoluta, mas quase certeza que sim. Nessa época, vocês já sabiam que o jatinho era da Andrade? O João soube no primeiro dia da viagem. Ele chegou comentando isso comigo. Viajamos no jatinho da Andrade, Gutierrez. E foi alguém da Andrade junto? Nessa não, mas teve uma outra viagem que eu não estava também de jatinho, que o João foi, que estava o filho do como é o nome do presidente da Andrade Gutierrez? Ele está até aí sempre nos jornais. Sérgio Azevedo? Otávio Azevedo? O filho dele estava nesse voo com o João, nessa segunda ou terceira ida, não me lembro bem a ordem das. Teve várias idas de jatinho. E ele participava também das reuniões? Não participava da reunião. Inclusive, sim, tem um detalhe: o hotel lá, quando a gente chegou, acho que desde a primeira vez, isso só nas negociações. É claro que logo depois que a gente fechou, aí a gente arca com tudo do nosso trabalho, mas até aí, até fechar, a gente era convidado. O hotel, quando a gente chegou no hotel, o João chegou e eu também, da vez que eu fui, a reserva era feita em nome da Andrade Gutierrez, as reservas dos apartamentos. Que eu cheguei a gente chegou falando o nome na portaria, é a reserva da Andrade, tinha assim 4 apartamentos reservados, 3 ou 4. Era pro Franklin, pro Zé Dirceu, pra mim e pro João, e eram 3 apartamentos. Qual que era o hotel? Era o Marriott, o nome era Marriott, ou Marriott, não sei como fala. Daí fechamos a campanha nessa noite, nessa reunião dessa segunda viagem. Fechamos o valor, o Franklin deu o valor dele, eu dei o meu, discutiu-se, lá não teve nem tanta pechincha, foi uma coisa bem, até achei estranho, aceitaram muito rapidamente o preço que eu dei, um preço bastante alto, porque era uma campanha cara de se fazer, o deslocamento, a logística é muito difícil. Sim. Posso seguir? Pode. Então, fechamos o negócio e aí pronto, a partir de agora então vamos montar a equipe. Isso Quanto já era que foi a campanha? cobrado 35 milhões de dólares. Nunca recebemos tudo, mas foi cobrado 35 milhões de dólares. Foi cobrado Nosso. porque... O orçamento que eu apresentei. Qual que era a peculiaridade? Não era contrato, não estava no contrato?
Nós nunca tivemos contrato na Venezuela. Eu passei os 8 meses que eu trabalhei lá, indo e vindo, né? Atrás de um contrato que eles escapavam pela tangente e nunca foi feito. Então foi todo pago em Caixa 2, a campanha da Venezuela. 35 milhões? Mas não foi pago os 35 milhões, é isso que eu vou contar. 35 milhões de dólares? De dólares. Mas não foi pago. Tá, tudo bem. Pode É isso que eu continuar. vou relatar. Então começamos aí a fazer, enfim, aí a terceira ida, a terceira viagem, que já foi a terceira, ainda foi o João, que foi para uma reunião política, eu não fui, acho que foi nessa que foi o João com o Jatinho da Andrade e o filho, e teve uma outra ida ainda que eu não lembro porquê, mas eu fui, dessa vez eu viajei nesse jatinho, mas não tinha filho, era só o Zé de Seu. Mas por que vocês estavam depois usando? Depois de fechado, continuou usando? Esse dado do se a viagem foi depois de fechado, porque demorou, eu conto assim linearmente, mas não foi tudo um dia atrás do outro, entendeu? Foi assim, vai, aí demora. Teve uma época que eles pararam de dar resposta, a gente achou até que não ia rolar mais. A gente ficou assim, não vai, então a gente não, para essa reunião de aprovação, demorou bastante, aí mandaram chamar, vamos lá de novo. Tinha uma certa, né, uma certa, digamos assim, enrolação. Ok. Então, o que eu estou tentando dizer é que eu lembro de ter tido umas 3 viagens antes do início da campanha mesmo, que foi assim, foi pago por eles, entendeu? Ou seja, ou passagem de avião emitida pela secretária, como eu contei, ou de jatinho. Umas 3 ou 4 vezes assim. Isso para aprovar, para fechar esse negócio. Depois que fechamos o negócio, aí nós fomos, já era 2012, aí eu já comecei a ir por minha conta, era de avião comercial, e já levando equipe, levando gente, já para procurar casa para alugar, equipamento, levar equipamento de edição, e tudo mais. Então assim, teve uma preparação que sempre tem para a campanha, e depois a equipe inteira chegou. E trabalhamos lá. Nessa casa que eu aluguei, uma casa grande que eu aluguei para ser a produtora da campanha, funcionava a minha equipe, a nossa equipe, a equipe da Polis, que era uma equipe grande, era uma parte brasileira e uma boa parte venezuelana. Porque na equipe não tem só gente técnica na equipe de campanha, né? Tem toda a parte administrativa, tem a parte de segurança, tem a parte de limpeza, né? A equipe é grande, então, além da equipe técnica que a gente levou, tinha uma equipe técnica de lá, que era bem ruinzinha, mas tinha. E tinha todo aquele aparato de gente, motorista, muita gente que envolve. E tudo isso, claro, era venezuelano. E aí começamos a trabalhar. O acertado desses 35 milhões foi assim, sim. Aí eu ficava o tempo todo dizendo, quanto é que vai ser por dentro, como é que vai ser, não, porque já tinha me dito que ia ter uma parte por fora, como sempre, a campanha, lá também, aliás, lá só não. Acho que hoje em dia a senhora já sabe que em vários lugares essa prática do Caixa 2 não é só no Brasil, existe em todos os lugares. Em campanhas, estou falando em campanhas. Então, eu ficava atrás do Max, que era o meu principal interlocutor, o Maximiano, e aí, não, vamos resolver com esse outro ministro, que eu não me lembro o nome, e não teve contrato nenhum. Passou-se o tempo e nunca tive contrato. Então, como era feito o pagamento? Na segunda ou terceira reunião que eu tive já com Maduro, sempre participava, e esses 2 ministros, eles me disseram que a Odebrecht ia pagar uma parte, fazer uma colaboração para a campanha do Chaves. Quem falou isso? O Maduro. Ele me disse, olha, a Odebrecht vai pagar uma parte e a Andrade Gutierrez também vai colaborar. Aí eu falei, tá, tudo bem. E a outra parte eu pago aqui. Mas você paga aqui por mim. Então, o que aconteceu efetivamente nessa campanha? Sim, e o Frank Martins cobrou a parte dele, que eu nem me lembro quanto era, bem menos que a nossa, porque a gente fazia tudo e ele fazia só a internet. Mas ele cobrou, eu acho, se eu não me engano, foi 8 milhões de dólares ou 10 milhões de dólares da parte do Frank. Eu sei disso por quê? Porque quando a gente foi acertar de receber dinheiro, o Maduro falou pra mim o seguinte, olha, você vai receber dinheiro diretamente comigo. E eu não quero ficar pagando a todo mundo, assim, muita gente, eu não quero esse contato com muita gente. Então é o seguinte, eu pago pra você a sua parte e eu pago a parte do Franklin Martins. Que na verdade quem atuava mesmo, quem fazia tudo mais da parte administrativa era a mulher dele, a Mônica Monteiro, a mulher do Franklin. Então você repassa, ok? Eu falei, ok. Então o Maduro me pagou quase semanalmente dinheiro, ele me entregava dinheiro na própria chancelaria, lá no prédio da chancelaria, às vezes no Palácio de Miraflores, que às vezes ele me chamava na chancelaria, eu ficava lá horas esperando. O próprio Maduro? O próprio Maduro, entregues da mão dele malas de dinheiro, várias. E você não tinha receio lá na Venezuela? Tinha muito. Sabe o que ele fazia? Ele mandava me buscar com o carro dele, carro blindado, carro preto, aquelas caminhonetes de roqueiro americano, roqueiro não, de funkeiro americano, sei lá, rapper americano.
com mais 2 carros, um na frente e um atrás, me levava para a chancelaria, entrava pela garagem, os seguranças subiam comigo para a sala dele, eu ficava lá esperando, tomava muito chá de cadeira do Maduro. Eles não têm o menor compromisso com o horário. Depois ele me chamava na sala dele, conversava um pouquinho, conversa fiada, de política, e depois me entregava o dinheiro. Ele próprio, não mandava ninguém me entregar, ele me entregava o dinheiro. Depois eu descia com segurança dele, os seguranças, para a mesma garagem, o carro estava me esperando, ele me levava até o hotel, de volta. Um carro no meio, 2 carros, na frente e atrás. Aí lá eu distribuía o da Mônica Monteiro, que ela tinha uma coordenadora de produção dela que ficava em Caracas, uma brasileira, mas que ficava lá. Era ela, ou então o rapaz que era o diretor da parte de internet, que trabalhava para o Frank, que também recebia dinheiro, Laerte. Então eu passava a parte da Mônica sempre e fazia meus pagamentos. E era muito dinheiro? Quanto? Era muito dinheiro. Era tipo assim, as entregas variavam entre $500 mil de cada vez, às vezes 300. Cheguei a receber $800 mil de uma vez só. Como é que você fazia para fazer esses pagamentos? Chamava as pessoas que eu tinha que pagar, os fornecedores, as pessoas que eu tinha que pagar, paguei praticamente não, eu paguei tudo por fora na Venezuela. Tudo sem... Você não tinha receio de assalto? Bastante. Imagina, ainda mais na Venezuela, né? Um país como aqui. Você não contratou segurança? Eu tinha seguranças. Eu tinha segurança, a campanha toda tinha segurança, e eu aluguei um carro pra mim, eu não ficava lá direto. Eu e o João, claro, fazia várias campanhas. Então a gente ficava 2 dias, 3 dias. Normalmente eu ia nessas datas que já estavam mais ou menos marcadas. Você contratou um segurança? Vários. Na minha casa, a casa que funcionava a produtora, uma casa grande num bairro chamado Bairro do Jockey Club, era praticamente dentro do Jockey Club, ela era cercada de segurança. Eu tinha uns 8 seguranças. E às vezes eu levava, não para essas buscas de dinheiro, mas às vezes eu andava com o meu motorista e um segurança no carro. Coisa que eu nunca fiz no Brasil. Nunca nem. Mas lá eu andava com o motorista e um segurança para ir para qualquer lugar. Até para ir almoçar. Eu morria de medo, doutor. Não é que eu não tinha medo, eu tinha um pavor do que poderia acontecer. Mas eu ia fazendo, eu ia tacando, entendeu? Eu recebi mais de $10 milhões lá em dinheiro durante 8 meses de trabalho. Quase 9 meses de trabalho. A gente começou no início do ano, a gente começou isso em fevereiro, não sei, não lembro bem, que a gente começou a montar tudo, eu já comecei a receber dinheiro. Então, assim, e aí, ao mesmo tempo, não negociando, porque já estava negociado entre eles, mas tendo encontros com o diretor da Odebrecht na Venezuela, o senhor Euzenando, tem o nome dele aqui, não lembro o sobrenome, ele era o diretor-geral da Odebrecht na Venezuela, para acertar os pagamentos da outra parte. A Odebrecht ficou com $7 milhões para pagar, e a Andrade ficou com 5. Seria 5 da Andrade e 7 da Odebrecht. Só um minuto. Quem que foi que te indicou para falar com o Euzenando? A senhora já conhecia? Maximiliano. Não conhecia, não. O Max me deu... não só me indicou, como a primeira vez que eu fui falar com o Euzenando, ele foi comigo. Eu saí de quarto. Primeira vez que eu fui falar com o Euzenando, ele foi comigo. Até a sede, me apresentou, e depois ele foi embora e eu sempre... Como é que foi essa conversa com o Não, Euzenando? sempre tem aquela conversa inicial sobre política, como é que está o Brasil, e a campanha Angola, como é que vocês vão fazer? Os recebimentos, ele já tinha acertado? Já tinha acertado tudo, já tinha acertado. Ele já sabia o que ele ia me pagar. Com quem ele tinha acertado? Eu não sei. Eu não sei se foi com o próprio Maduro, ou se foi com um desses 2 ministros, ou se foi com o Max. Quem me levou foi o Max. Mas com quem efetivamente ele acertou a parte que seria da Odebrecht, eu não sei. Mas quando eu cheguei, ele já sabia o valor que ele ia pagar, que já tinham me dito que $7 milhões seria pela Odebrecht. A gente só fez, aí foi diretamente com ele, não era como aqui no Brasil, que o Huberto mandava alguém cuidar da operacionalização. Então nós acertamos que isso seria todo pago fora, na Shell Bio. Esse dinheiro da Venezuela. Todo? Todo. Porque eu já recebia dinheiro demais lá, eu não queria dinheiro lá. Ele inclusive queria me pagar lá. Você não quer receber aqui? Não aguento, não posso mais não. O dinheiro que eu preciso pagar aqui, eu não preciso mais. A Odebrecht pagou quase todo, não chegou a pagar todo não. Teve um finalzinho aí que teve eu tenho os valores aqui porque tá nos meus extratos da Shell Bio. Mas acho que chegou a quase todo. A Andrade, que aí eu vou relatar o meu encontro com o diretor da Andrade, pagou dos 4 milhões, só pagou 2. Eu cobrei bastante os outros 2, mas não chegou a se resolver. A Andrade é a mesma coisa. Dessa vez o Max não foi comigo, mas me deu o telefone, o contato do diretor da Andrade Gutierrez na Venezuela.
um senhor chamado... Eu tenho até o cartão dele até hoje, eu acho. Eu achei depois, inclusive, está guardado comigo, vou deixar aqui. Cláudio Luiz, o nome dele. O primeiro encontro nosso foi no meu hotel, no Marriott, com o Cláudio Luiz. Da Andrade. Sim. O primeiro encontro ele foi no meu hotel encontrar comigo. A gente tomou um café lá embaixo no lobby, foi o mesmo hotel. Eu acabei ficando nesse hotel sempre, eu tinha me acostumado com ele, ficando nesse hotel toda vez que eu ia lá. Tomamos um café e conversamos sobre esse pagamento. E eu disse de novo que eu queria esse pagamento fora. Ele falou que para ele não tinha problema nenhum, que era até melhor, e acertamos que seria pago na Shell Bill. E ele, qual o valor que ele queria pagar para vocês? Como foi? Também já sabia. Ele sabia que era 4 milhões. Eu cheguei. Como que ele aí eu não sei. Esse valor? Eu não sei com quem ele estabeleceu esse valor. Quem é que ele conversava lá dentro? Quem era da cúpula que ele acertava? Eu acho que era o Maduro. Porque como o Maduro pagava diretamente a mim, ele não mandava ninguém me entregar dinheiro. Era ele mesmo que... Eu acho que era o próprio Maduro. Que na época não era presidente, né? Maduro claro que ele era o chanceler, um cargo dos mais altos do governo, mas ele não era o presidente. Andrade tinha obras lá na Venezuela naquela época? Bastante. Não tanto quanto a Odebrecht. A Odebrecht tinha quase todas as grandes obras da Venezuela, a Odebrecht estava fazendo, né? As grandes obras de infraestrutura, praticamente todas as grandes obras. Eles tinham muita coisa. Então com o Andrade foi a mesma coisa, o da Andrade deu muito mais trabalho para receber, demorou, eu tive vários encontros com ele, esse senhor, rapaz, no Brasil também. Ele trabalhava na Venezuela? Trabalhava, morava lá. O Cláudio Luiz era diretor da Era diretor-geral da Andrade. Desculpa, da Andrade, lá em Caracas. Ele morava lá, vivia lá, mas ele vinha muito no Brasil. Então, às vezes, a gente se encontrava no prédio da Andrade, lá em São Paulo, no escritório da Andrade Gutierrez, que eu acho que é um prédio todo deles também que eles têm ali, para cobrar, porque o negócio não andava, os depósitos não chegavam, e ele ficava dizendo que, porque temos dificuldade. Aí teve uma época que eu me lembro que ele também queria fazer um contrato, o famoso contrato, acabamos não fazendo o contrato. Eu sei que depois de algum tempo, demorou um pouco, demorou bastante, talvez foi depois da campanha já terminada, acho que foi, eu tenho as datas, eu tenho tudo no extrato, ele pagou 2 milhões, pagou metade. E aqui entrou em parcelas de $100 mil na minha conta. 100. Então, lá na Shell Bill. Lá na Shell Bill. Então ele não era 100, entrava 98, 97, sempre picadinho assim. Até acabou pagando os primeiros 2 milhões. E depois disso eu procurei por ele várias vezes, tive vários encontros e acabou que não pagou. Essas cobranças, tendo em vista que não existia contrato, qual era a sua moeda de troca para comprovar que eles tinham que pagar, para mostrar que... A minha garantia era Lula. Então você falava, eu confiava muito em Lula, que ele ia resolver. A minha garantia, assim, de que... E o nosso próprio trabalho, quer dizer, o nosso trabalho lá foi crescendo de uma maneira que... Tá, mas você falava como com o pessoal da Andrade, se vocês não me pagarem... Não, eu já cheguei a ameaçar, quando começou a dizer, gente, se vocês não me pagarem, eu vou ter que conversar no Brasil. Quem me chamou pra cá foi o presidente Lula. Ele não era presidente na época, eu sempre chamei Lula assim. Eu vou ter que conversar com ele, porque não dá. Não, a gente vai resolver, é só uma questão burocrática, a gente tem muita dificuldade de fazer esse tipo de transferência, mas vamos fazer um contrato. Aí vinha o negócio do contrato. Eu lembro que eu andei umas 3 ou 4 vezes para resolver esse contrato que nunca saiu. Mas eu ameaçava ele. Mas a senhora falou que cobrava... tinha uma parte que eles não pagaram. E essa parte? Eles não pagaram, eu cobrei. A cobrar, o João cobrou. Acionar o presidente Lula? Várias vezes. Mas não eu, o João. E como que foi isso? Chegar para ele e conversava aqui. Isso já tinha acabado a campanha. O Chaves foi eleito. Nós estávamos sendo incensados assim pela mídia venezuelana como os melhores, não sei o que, e o dinheiro não saía. Não pagava. E a Mônica Monteiro, o Frank também ficaram com a dívida grande com eles. Então o João uma vez conversou com o Zé Disseu, mas o Zé Disseu saía fora, dizia não tenho nada a ver com financiamento, eu só fiz a intermediação. João conversava com o Lula, não se acalma, eu vou conversar com o presidente Chaves, isso vai ser resolvido. O que aconteceu? No ano seguinte, o Chaves morreu. 6 meses depois que ele tomou posse. E nós perdemos completamente qualquer chance de cobrar esse dinheiro, de receber esse dinheiro. A gente tomou um cano histórico. A gente tomou um cano de mais ou menos $15 milhões dessa campanha. Que nunca foi pago, nunca foi recebido. E do que foi recebido, como eu disse, foi mais ou menos 10 milhões lá, 7 milhões da Odebrecht e 2 milhões da Andrade Gutierrez. Dessa forma que eu relatei.
Então eu recebia esse dinheiro, pagava todo mundo, pagava o Franklin Martins, que trabalhava dentro da minha casa, a produtora. Ele tinha um núcleo de internet que funcionava lá numa parte da casa. Era uma casa grande, de 4 andares, que funcionavam todos os nossos núcleos, né? Produção, criação, mídia, atendimento, tudo. E o núcleo de internet funcionava junto. A campanha funcionou super bem, tanto é que ganhamos e ganhamos bem, porque ao Chaves não interessava só ganhar, queria ganhar com legitimidade, para que ninguém contestasse a vitória dele. Ganhar por 1 ponto se contesta depois da vitória, ganhar por 15 pontos, 10 pontos, ninguém contesta. Então não era só ganhar, era ganhar e ganhar bem. E a gente fez isso, a gente conseguiu ganhar, fizemos uma campanha realmente muito, muito interessante, virou case interno, em grupos internos de publicidade, de marketing político, porque foi uma campanha teve todos os passos, enfim, trabalho incrível e que não foi pago. E o Franklin Martins também recebia da Andrade e do Odebrecht? Eu acho que sim, doutora. Não tenho certeza, porque eu não participava. Mas eu acho que sim, porque assim como eu recebia... Mas você repassava o valor para ele que você recebia do Maduro? Do Maduro. O Maduro pagava, digamos, essa semana eu vou lhe pagar 500 seu e 100 do Franklin. Entendi. Era assim, aí eu pegava o 100 do Franklin, entregava para ele e usava o meu, pagava minhas contas. E esse expediente de pagar em conta no exterior também foi usado pelo Franklin? Não sei, doutora. A Mônica nunca conversou isso comigo. Ela tinha muito cuidado com isso. Na Andrade, na Odebrecht? Ninguém falava isso. Se comentava comigo esse tipo de coisa, estão pagando o Franklin também, não. Nunca comentaram. Eu tratava do meu assunto com eles. Nessa reunião que vocês discutiram sobre a campanha, sobre o orçamento, e em que foi dito para a senhora que a Andrade e a Odebrecht iriam custear uma parte, tanto do seu trabalho quanto do trabalho do Franklin Martins. Não foi estabelecido? Não foi dito isso para mim. Nessa reunião, desculpa, eu interrompi. Mas nessa reunião, que já foi bem mais adiante, quando foi dito como é que ia ser feito o pagamento dos 35 milhões, aí eu só tratei da minha parte. Aí foi aí que o Maduro falou, a parte em dinheiro que eu vou pagar para vocês, eu não quero me dispersar com muita gente, você pode receber a parte do Franklin e pagar? Eu falei, posso. Mas a outra parte, que era a parte Odebrecht, eles só me encaminharam, como eu disse. Vai resolver lá com o Odebrecht, tem 7 para você, vai resolver com o Andrade. Aí eu ia sozinha, primeira vez com o Max, como eu disse, mas depois sozinha, e eu resolvia o meu trabalho. Qual foi o valor que o Franklin ganhou global? O que ele cobrou, eu acho que foi 8 milhões de dólares, ou 10 milhões de dólares, algo por aí. Quanto que a senhora repassou para ele? Ele recebeu 2 milhões e 400, 2 milhões e meio, mais ou menos eu repassei em dinheiro pro Franklin, pra Mônica. Durante esse período que eu recebi esse dinheiro. Certo. Mas se eles, assim, o que eles faziam depois, a outra parte, como é que ela recebeu, eu nunca perguntei. Tá certo. Eu queria saber também. E José Dirceu, o que ele fazia nessa campanha? Porque você falou que ele foi várias vezes. Ele foi várias vezes no início. Participava de reuniões políticas, dava opiniões sobre o que devia ser, que caminhos devia tomar, que tipo de linguagem tinha que ser usado, porque o povo ele conhece muito lá, conhece bastante. Mas ele só participou do início, nessas reuniões que eu falei, as primeiras 4 idas. Depois disso ele não voltou mais na campanha, ele nunca mais foi. Nunca mais, tanto é que quando o João foi, quando a gente começou a ver que já terminada a campanha, outubro, novembro, dezembro ele não saía, que ele foi falar com o Zé Dirceu falou, não tem nada a ver com financiamento, eu só fiz intermediar vocês lá, não tem nada, porque eu conheço muito todo mundo da Venezuela. Esqueci. Mas eu não tenho nada a ver com essa parte. Então, aí foi quando o João foi procurar o Lula, entendeu? Pra ver se resolvia, mas não foi resolvido. Mas o Zé só participou do começo. Eu não me lembro se logo depois ele já foi preso pelo mensalão, nesse ano de 2012. Não me lembro se foi isso que aconteceu ou se ele simplesmente parou de ir porque não ia mais mesmo. Entendeu? Eu não sei também se ele tinha reuniões com eles lá depois, que já sem a nossa presença, que a gente já não estava. Mas pra gente ele não foi mais. E depois daquela ocasião que a senhora falou que a secretária do José Dirceu comprou as passagens para vocês, ela mais alguma vez também quis prestar esse serviço de comprar passagem, de... Não, essa foi só uma vez, que foi essa que eu contei que ela comprou, ela mandou as passagens pra gente, mas das vezes em que era de jatinho, tanto quando eu ia, quando o João, que eu lhe falei que foi mais ou menos 3 ou 4 vezes de jatinho, ela organizava, então ela ligava para mim para pedir documento. Eu tenho que ter documento, né, para entrar. Qual a documentação. Qual secretária do ensino? Maria Coerin. C-O-E-R-I-N. Ela me ligava eu não a conheci pessoalmente, mas eu falava muito com ela por telefone.
ela me ligava para pedir documentação, número de documento para poder passar para a ANAC lá para poder a gente embarcar. E as datas desses voos com jatinho, a senhora se recorda? Agora eu não me recordo, mas eu tenho como levantar tudo isso. Tenho tudo isso, isso é fácil. Eu tenho todas essas datas, tenho e-mails dela nas datas das viagens, dizendo amanhã sai tal hora o jatinho de tal lugar. E o jatinho era o jatinho do Andrade, é isso? 2 vezes a gente tinha certeza. Só que teve mais uma viagem, ou 2, que eu falo que 3 ou 4, que foi um outro jatinho diferente, e que eu não sei se era da Andrade ou não. Mas não que era um grande, bem maior. Vocês que pagaram? Não, eu nunca paguei jatinho para Venezuela, eu ia de avião comercial mesmo. As 3 vezes ou 4 que teve viagem de jatinho, eu só fui em uma, o João foi mais umas 2 ou 3, foi pago por eles, e não sei quem. E quando vocês tinham que viajar, essas viagens, vocês falavam com quem? Como assim? Pra viagem? A senhora falou que viajou... Para acertar, negociar a campanha. Tirando os casos em que imagino que tenha casos em que a senhora tenha comprado passagem. Vários. Aí da parte daí eu comprei todas as passagens. Era eu que arcava com minhas viagens, com a do João. Eu ia às vezes toda semana para Venezuela. E essas viagens que não foi a senhora que pagou, como que elas eram operacionalizadas? Então, foram essas que eu contei uma vez de voo comercial, que a Maria mandou os bilhetes, mandou por e-mail já os bilhetes. E as 3 vezes que foram de jatinho, que ela só me ligava para dizer, ó, o horário vai ser, eu mandava e-mail normalmente, às vezes ligava, vai ser amanhã o avião sai tal hora, de tal lugar, me mande os documentos de vocês, ou então me mande o documento do João, quando era só o João. E a gente só ia, embarcava, ia e voltava de jatinho, ela só ia. E quem mais ia com vocês nessas Sempre o Franklin, o Disseu, nessas primeiras vezes, como eu falei, todas ele foi, o Max sempre estava, porque o Max morava no Brasil, né? Mas ia sempre para Venezuela. Uma das vezes teve o filho do Otávio lá, como eu falei, mas eu não estava, era o João. Não me lembrar. Beno Altman teve uma vez, uma ida que ele foi também. Beno trabalhava com o Zé Disseu, mas não participou de reunião nenhuma. Eu só acho que ele não sei nem por que ele foi, mas ele estava uma vez numa dessas viagens. E de jatinho, numa das idas de jatinho ele estava. Quem mais, gente? A Mônica Monteiro nunca foi comigo. Ela foi lá, lógico, mas não nessas viagens de jatinho, nem de... teve mais alguém? Não, essas pessoas que eu estudei, nessas viagens. E a vez que foi por voo comercial, mas que foi a Maria que mandou, tava eu, João, Zé Disseu e Franklin, e Max. Nós 5. Então sempre era esse grupo que ia, entendeu? Pra viajar. E o Franklin ficava no mesmo hotel que a gente, quando ficava lá, ele também não ficava direto, ficava muito pouco lá. Quem ficava mais era a mulher dele e esses 2 que trabalhavam para ela, que estavam sempre lá. Então essa campanha foi sucesso por um lado, total, absoluto, e um fracasso financeiro retumbante por conta disso. E, como a senhora mesmo disse, eu não tinha garantia nenhuma, como é que eu ia cobrar? Eu ia fazer o quê? Eu ia chegar lá e logo depois, quando o Chaves morre, que aí a gente ficou, agora é que a gente não recebe mesmo, o Maduro vira presidente. Ele já assumiu logo depois, tanto é que teve aquela confusão, que não queriam aceitar, porque ele era vice. Aí teve uma eleição de novo, e que aí ele acabou ganhando. Mas eu não tinha mais nem acesso ao Maduro, quando ele virou presidente. Eu não tinha mais nem acesso. Os 2 ministros que me atendiam sempre com maior reverência antigamente, me passaram a nem atender mais meus telefonemas. Eu ligava, insistia, eu ligava para a secretária. Nada, não aconteceu nada. Quais as provas de corroboração? Nós temos aqui várias coisas. Nós temos como prova o extrato da conta, né, onde tem depósitos da Andrade Gutierrez, depósitos da Odebrecht. Nós temos essas passagens. Nós estamos em Angola, gente. Você virou? Eu vi que estava errado. Não, tá errado aqui. Mas continua igual. Nós temos extratos, foi trocado isso aqui. Okay. Essa coisa de provas é de Angola, né, próxima. Mas eu sei de cor. Temos as passagens, várias passagens de avião, nossas, minhas, compradas. Eu tenho esses e-mails com a Maria, tratando dessas viagens. Eu tenho e-mails com o Max, tratando de... Vamos encontrar em Caracas para discutir isso, assim, vamos. Eu tenho o extrato da Shelby, como eu contei. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Deixa eu ir lá em Angola, porque como tá trocado, né? Deve ser aqui, né? Finalzinho do... Não, você vê. Só que tinha passagens também ali. Lá engraçado. tinha passagens, aqui tá, passagens de Angola, talvez ali tenha só a passagem. Aqui. Então, bom, é passagens isso. aqui.
Não, eu queria essa listinha de provas que a gente sempre bota no finalzinho. Sim, eu sei. De Venezuela, mas é isso mesmo. É extrato da conta. E os registros dessas viagens são passagens para Venezuela. Tem muita passagem para Venezuela. Como o doutor o registro dessas viagens de jatinho também, a senhora tem como levantar? Eu tenho as datas, eu tenho como levantar as datas e eu acho que como foi em 2012, não é uma coisa muito difícil de... Essas viagens são todas registradas e bem, né? Mas os e-mails falam. Eu tenho e-mail com a Maria, tenho e-mail com... Para se dirigir ao aeroporto. Para se dirigir ao aeroporto, hora tal, vocês se encontram em tal lugar, sala VIP e tal, depois vai... Eu tenho vários e-mails com a Maria, vários, 3 ou 4 e-mails, combinando isso. Tenho esse das passagens, que ela me manda as passagens para... E tem os do jatinho. O que mais poderia ser como corroboração disso? O extrato, onde está todas as... Onde tá o... Porque inclusive isso foi pago em 2013. A Odebrecht pagou em 2013. A campanha terminou em outubro de 2012, mas os depósitos foram feitos em 2013, esses pagamentos, certo? Então não foi nem ano de campanha no Brasil. A Odebrecht quitou a dívida dele. Se não toda, doutora, quase toda. Eu tenho que olhar, fazer a conta aqui para ver se quitou toda, mas praticamente todos os 7 milhões. Sei. Mas a Andrade não. Ok. Mais alguma coisa para o doutor Beno? Não. Mônica? Não, doutor. A Andrade faltaram 2 milhões. 2 milhões. Aí quando eu falo em 15 milhões de dívida, é juntando isso. Juntando a parte que a Andrade não cumpriu. Isso ela fez, né? Nada. Eu posso falar quem? Eu não estava no avião. Pode ser. Sim, foi foi com o João, só eu não conhecia ele. Tá bom. Nada mais além. Eu posso comentar uma coisa, só como comentário? Pode. Não sei se não vale a pena, a gente corta. Doutor, só uma coisa, eu vou editar o... Tá. Isso. Porque mais ou menos nesse mesmo ano, estava rolando ainda aquele problema da famosa dívida dos 10 milhões, que acabou sendo paga em 2013 pelo Zivi, como eu contei. Eu ainda estava no vai e vem, da Dilma, 2010, lembra da dívida de 10 milhões? Que durou muito tempo para me pagarem. Uma das vezes que o Macari tentou resolver, ele disse que a Andrade ia pagar, no Brasil, a Andrade Gutierrez do Brasil. E aí eu falei, tá bom, vamos lá. Aí fui para um encontro com um rapaz chamado Flávio, é Flávio também, eu confundo os nomes porque tem Flávio do Ike e tem Flávio desse rapaz da Andrade. Flávio alguma coisa, ele foi até preso coercitivamente, não sei. Flávio Barra ou Flávio alguma coisa. Cheguei a encontrar com ele umas 2 vezes no Rio de Janeiro para acertar o pagamento desses famosos 10 milhões. E que ele iria pagar, mas depois... Aí ele veio com a conversa do contrato. Mas não um contrato como a gente fazia, como eu fiz com a Odebrecht, um contrato de gaveta para botar o dinheiro lá. Eu queria que ele pagasse no Brasil. Ele falou, pagar no Brasil a gente vai fazer um contrato. Um contrato de assessoria de comunicação que vocês fazem para Andrade Gutierrez e eu pago. Aí o João não aceitou. Então eu tive 2 ou 3 encontros com esse Flávio, mas nunca foi paga essa dívida. Eu estou querendo colocar isso por quê? Porque o Flávio conta, eu já li isso nos jornais, que esteve comigo no ano de 2012, mais ou menos. E realmente ele esteve comigo 2 ou 3 vezes. Mas acho que ele conta também que o pagamento não foi feito. Que ele tinha uma dívida a pagar do PT e que acabou que não se concretizou essa dívida. Ele não diz por quê. Eu estou dizendo agora, não concretizou porque ele queria que eu fizesse um contrato de assessoria de comunicação no Brasil, que nunca existiu. E eu falei que não, que o João não aceitava esse tipo de coisa, então que não podia. Aí ele caiu fora, ele falou que não podia pagar. Aí eu voltei pro Vacari e aí foi aquela história toda que eu já contei antes, entendeu? E acabou saindo pro Zivi. Ah, tá. Mas isso não é Venezuela. Não é, eu só fiz esse adendo aqui no final, porque como eu estava falando da Andrade, se a gente quiser cortar depois, a senhora até corta, não tem problema. Não se corta. Não se corta não, né? O vídeo é íntegro. Não, mas é por isso, entendeu? Porque só o esclarecimento. É um esclarecimento, não é Venezuela. Você está referindo por conta que Andrade... Porque teve uma menção a mim, entendeu? Então, para não ficar parecendo que eu estou ocultando este encontro meu com o Flávio. Entendi. Sem mais perguntas, encerramos agora o termo de gravação.